Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e treinadora mental e reprogramadora mental e vibracional. E hoje nós vamos explorar um tema fascinante que eu amo de paixão. Na verdade, eu amo todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês. Mas hoje nós vamos abordar sobre a influência das crenças no nosso comportamento. E o mais importante, fica até o final do vídeo que você vai começar a aprender como transformar essas crenças também. Então já aproveita, já deixa seu like, comenta aqui quais são as suas crenças limitantes e compartilha com alguém que você sabe que esse conteúdo vai ajudar essa pessoa a ter clareza sobre esse assunto, tá? Porque a sua atitude ajuda muito o nosso canal, mesmo porque quando você faz uma dessas coisas que eu te pedi, o YouTube começa a compreender que esse é um conteúdo relevante e ele começa a encaminhar esse vídeo para outras pessoas também, tá bom? Então bora lá para o nosso conteúdo. Gente, as nossas crenças, elas desempenham um papel fundamental em moldar quem somos e como agimos diante do mundo, diante das coisas que acontecem ao nosso redor. E elas podem tanto nos capacitar, como também nos limitar. E hoje você vai compreender como é que essas crenças se formam e como elas influenciam nosso comportamento. E o mais importante, como eu já falei no início do vídeo, como podemos transformá-las para alcançar todo o nosso potencial, para desenvolver o nosso potencial e alcançar os nossos objetivos. Então, primeiro, vamos começar definindo o que são crenças, né? Vamos compreender o que são crenças, afinal. Elas são convicções profundas que temos sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo e sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Ou seja, tudo aquilo que acreditamos como verdades e verdades absolutas são crenças. Então, os princípios de uma pessoa geralmente são resultados dos conjuntos das suas crenças e dos seus valores. E todos nós possuímos crenças e valores. E em muitos casos temos dificuldades, né, para poder reconhecê-los. Mesmo porque nem sempre eles estão no nosso nível visível de consciência, tá, gente? Já estão tão absorvidos que está ali guardadinho no nosso subconsciente. Então, as crenças e os valores são responsáveis por comandar e determinar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas decisões, as nossas ações e até mesmo o sucesso em determinadas áreas da nossa vida. E elas são formadas ao longo da nossa vida, por meio de experiências, influências sociais, através da educação, da cultura e outros fatores que contribuem para que as crenças sejam desenvolvidas. Mas geralmente elas se formam por 3 caminhos. E o primeiro, gente, é a programação verbal. É aquela que você... são aqueles ensinamentos que você escutou desde a sua infância e ficou repetindo, então aquilo acabou transformando-se em uma crença. O segundo exemplo é através dos exemplos, né? Quando você simplesmente repete as mesmas atitudes que você aprendeu na sua infância, né? Ou com seus pais ou responsáveis. Tem até um exemplo no livro Os Segredos da Mente Milionária, que tem uma moça que ela sempre fazia o pernil de uma forma só, bem específica. Ela cortava as 2 extremidades do pernil e fazia ele desse jeito. E aí o seu esposo perguntou por que ela fazia o pernil dessa forma e ela disse que tinha aprendido com a sua mãe fazer o pernil dessa forma. E aí ela resolve perguntar para sua mãe por que a mãe fazia o pernil desse jeito, né, que cortava as 2 extremidades. E a resposta da mãe foi que ela também tinha aprendido assim com a sua mãe. E aí, dessa forma, essa moça resolve ligar para sua avó e pergunta por que a avó cortava as 2 extremidades do pernil. E a avó simplesmente disse que era porque não cabia na panela. E aí ela cortava as 2 extremidades. Então, gente, a crença também pode ser criada por repetição de exemplos, tá bom? E o terceiro caminho é por episódios específicos, principalmente episódios que causam um impacto emocional muito forte. Nesse mesmo livro, Os Segredos da Mente Milionária, ele traz um exemplo de uma moça que tinha muitas crenças negativas a respeito do dinheiro.
a respeito do dinheiro. E aí ela na verdade ela se lembra de que quando ela tinha entre 11 e 12 anos, ela estava acompanhada dos seus pais em um restaurante e os dois começaram a discutir, né, justamente por conta de dinheiro. E aí o pai dela acabou levantando, deu um murro na mesa, ficou muito nervoso e ele teve um infarto naquele momento e acabou falecendo. Então, diante dessa situação, inconscientemente, essa moça, né, essa adolescente, na criança, né, na verdade, ela começou a acreditar que o dinheiro é a raiz de todo mal. E essa crença foi instalada a partir desse momento, dessa situação, onde houve um impacto emocional forte. Ela inconscientemente começou a acreditar que o dinheiro não era bom, que o dinheiro era o causador de discussões, de situações ruins, enfim. E aí ela começou a rejeitar o dinheiro. Então, gente, as nossas crenças, elas podem também ser conscientes e inconscientes. Mas independente disso, cada uma delas exerce um papel importante no nosso comportamento, porque elas determinam algumas situações que a gente toma. E as crenças, elas seguem como um filtro em nossa mente, moldando a nossa percepção da realidade, influenciando assim as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos sentimentos. E essas crenças, elas podem nos capacitar, nos impulsionando em direção aos nossos objetivos e desejos, como também elas podem nos limitar. E aí você começa a perceber que existem crenças capacitadoras ou fortalecedoras, como também tem aquelas crenças que são as limitadoras, que restringem todo o seu potencial. Então nós temos esses dois tipos de crenças que conduzem a nossa vida o tempo todo, que são as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras, né? Ou capacitadoras, né? Aquelas que te capacitam. E como é que nós conseguimos identificar essas crenças, né? Já que algumas são inconscientes. Através da autoconsciência. O primeiro passo para transformar nossas crenças é ter consciência delas. E aí você precisa examinar, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os padrões de comportamentos, né, aquele que você mais repete, para poder identificar quais são essas crenças. Identificou, aí você pode começar a questionar. Um questionamento crítico mesmo. Devemos estar sempre questionando a validade de nossas crenças limitantes. E aí comece a se fazer perguntas. Em que são baseadas essas crenças? Elas são baseadas em fatos reais ou apenas histórias que contamos a nós mesmos? Se for baseada em fatos reais, comece a perceber se isso realmente aconteceu com você ou com alguém da sua família, porque isso não precisa se repetir com você. E nós precisamos começar a desafiar essas crenças e buscar evidências contrárias a elas. É assim que nós transformamos as nossas crenças limitantes. É assim que ressignificamos as nossas crenças, questionando, e depois nós vamos substituindo essas crenças por crenças capacitadoras ou crenças libertadoras, como eu já disse. Então, uma vez que identificamos nossas crenças limitantes, podemos começar a substituí-las por crenças que nos capacitam, que nos impulsionam em direção aos nossos desejos, em direção à nossa melhor versão. Por exemplo, você pode substituir a crença de eu não sou inteligente o suficiente por posso aprender e me desenvolver as minhas habilidades se eu estiver disposta a isso. Troque eu nunca serei bom o suficiente por eu tenho habilidades e tenho talentos únicos que me tornam capazes de alcançar tudo que desejo. Outro exemplo também que eu posso trazer para vocês. Troque um exemplo de relacionamento. Os meus relacionamentos amorosos sempre são um desastre. Troque por eu mereço um relacionamento amoroso e saudável. Troque eu nunca vou conseguir perder peso por eu sou responsável pela minha saúde, pelo meu bem-estar, estou disposta a alcançar o meu peso ideal. Então, gente, esses são apenas alguns dos exemplos que você pode começar
a ressignificar essas crenças limitantes por crenças capacitadoras. Agora, o essencial mesmo é você abrir a sua mente. Isso pode ajudar você a desafiar suas crenças limitantes e começar a expandir a sua mente para novos horizontes, perceber as infinitas possibilidades que estão disponíveis para você. Ao adotarmos novas crenças capacitadoras, a gente também deve reforçá-las, tá? E reforçá-las constantemente em nossa mente. Isso pode ser feito por meio de afirmações positivas, de visualizações e principalmente celebração de pequenas vitórias. Então, gente, as nossas crenças, ela têm um tremendo poder sobre o nosso comportamento e sobre nossa experiência de vida. E ao reconhecer e transformar essas crenças limitantes, podemos nos libertar, de barreiras autoimpostas e alcançar todo o nosso potencial máximo. Então lembre-se que as transformações das crenças é um processo contínuo, mas cada passo em direção a uma mentalidade mais capacitadora e libertadora, você vai se aproximar de uma vida muito mais plena e significativa. Então, desafiem-se, questione suas crenças, abracem a mudança e acreditem no seu próprio poder de transformação, tá bom? Então é isso, seres gratos. Esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês. E se você quiser aprender a ressignificar suas crenças, a desenvolver o seu autoconhecimento, a melhorar a sua conexão com a sua centelha divina, entre no meu curso A Jornada Despertar um Passo por Dia. O link para você entrar no grupo e receber todas as informações eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? O valor é de R$ 197, com 6 aulas poderosas e técnicas que irão ajudar você no seu processo de autoconhecimento e expansão da consciência. E quem entrar também nessa turma vai ganhar 3 bônus, que são o Desafio da Gratidão de 12 dias e também vai ter acesso ao Clube do Livro, as gravações do Clube do Livro, Peça e Será Atendido, e vai ganhar um e-book sobre a Lei da Atração. Então, entra aqui no grupo e não perde mais tempo, tá bom? Então, gente, é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha trazido clareza para vocês. Beijos no coração e até a próxima.